Queridos irmãos, queridas irmãs, nós nesse momento iniciamos mais um momento de culto e que Deus Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento de louvor, de adoração, de meditação e de crescimento também na fé, na esperança e no amor. Que Deus esteja com todos e abençoe esse momento especial na vida de todos nós. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Iniciemos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, unidos em oração, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que somos já por natureza injustos e impuros, e que cometemos pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como também por aquilo que deixamos de fazer, por omissão. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, mas consola-nos com o teu Espírito Santo e nos enchas com o teu perdão. Amém. Tendo, pois, com essas palavras confessado vossos pecados, confiando no perdão de Deus, que existe em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desejando assim na sua vida o consolo do Deus Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, ordenado e chamado pela congregação Cristo de Uberlândia, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o salmo escolhido para esse nosso 9º domingo depois de Pentecoste, que é o Salmo 136. Vamos ler dos versículos 1 a 9. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus e a terra, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um salmo de louvor. Esse salmo não é um pedido, esse salmo ele é pertinente àqueles que têm um coração agradecido. E o nosso coração, ele é agradecido por muitas bênçãos que Deus tem feito e realizado na nossa vida. Em primeiro lugar, Ele é Senhor. Ele é único. Em segundo lugar, Ele é todo-poderoso. E em terceiro lugar, Ele está presente na vida de todos nós. E o resultado disso tudo, o reconhecimento disso tudo, é um refrão que o salmista repete do início ao fim
e que nós queremos também repetir com todo o nosso coração. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amém. Senhor, nós te suplicamos, concede-nos o teu Espírito Santo para podermos pensar e executar coisas boas e retas, a fim de que nós, que sem ti nada de importante podemos, nos tornemos por ti capazes de viver muito próximos da tua boa e misericordiosa vontade. Nós te suplicamos isso mediante Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Do Antigo Testamento nós queremos ler uma palavra do profeta Isaías, registrada no seu livro, no capítulo 55, versículos 1 a 5. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. De graça é o melhor alimento e manjar que existe, a palavra de Deus. De graça também é, e não por nosso mérito, é a graça de Deus que nos perdoa e nos dá a vida eterna por causa da conquista dolorida e sofrida de Jesus por ti e por mim na cruz. Este é o manjar que Deus oferece. Esse não tem preço, ninguém nem o poderia comprar, por isso Ele o dá a cada um de nós por sua misericordiosa graça. Amém. Nós queremos ouvir também uma palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, 1 a 5. Essa palavra aqui é uma preocupação do apóstolo Paulo com o seu povo. O seu povo que ele percebeu que num primeiro momento rejeitava. E sabem qual a proposta que ele fez? Se fosse possível, ele trocaria a salvação da sua alma pela salvação do seu povo. Se Deus concordasse com isso, ele colocaria a sua salvação em troca da salvação do seu povo. Isto é amor.
Isso é um amor que fez dele um grande apóstolo, que sofreu perseguição e finalmente a própria morte, em favor da sua missão de testemunhar Jesus a todos os povos. Veja o texto, é Romanos 9, 1 a 5. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aliás, digo a verdade em Cristo, minto, testemunho comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças e a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Essa é a leitura que reflete a dor no coração do apóstolo Paulo, dor essa fundamentada no seu profundo amor ao seu povo. Lidar com o povo, pregar ao povo, testemunhar Jesus ao povo é algo que depende de uma coisa só: amor. Primeiro, amor de Deus conosco e, como resultado e reflexo disso, o nosso amor e compaixão para com o nosso próximo. Que assim seja na vida de todos nós, este amor. Amém. E agora nós queremos ouvir o Evangelho do domingo de amanhã, que nós encontramos em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Como título aqui, a primeira multiplicação de pães e peixes. Esse mesmo texto está escrito em Marcos, capítulo 6, 30 a 44, Lucas, capítulo 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 13. Cada um feitos por diferentes escritores, inspirados pelo Espírito Santo, trazem alguns detalhes diferenciados desse importante feito de Jesus, a multiplicação de pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Bem, o texto, portanto, Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela e curou. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo repartido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse é o Evangelho, sobre o qual logo nós vamos refletir. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, nesse momento que queremos refletir nas palavras do Santo Evangelho que há pouquinho ouvimos, e que também essa bênção de Deus permaneça nos corações, na vida de todos até o fim. Que assim seja. Amém. Bem, nós queremos refletir nas palavras do Evangelho, aqui de Mateus 14, versículos 13 a 21. Essa palavra, ela descreve a primeira multiplicação dos pães, esse milagre realizado por Jesus. No capítulo seguinte de Mateus, nós temos a segunda multiplicação dos pães. Tem algumas diferenças. Essa primeira multiplicação dos pães ela é relatada pelos 4 evangelistas. E aí eles trazem alguns detalhes diferenciados, alguns que nós queremos lembrar, que eu julgo bastante importante nesta reflexão. Eu lembro que na segunda multiplicação, que aconteceu pouco tempo depois, Jesus tinha alguns pães e 7 pães, e alguns peixinhos. E com 7 pães e alguns peixinhos, ele alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pão. Nessa primeira multiplicação, é descrito aqui que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, portanto, bem mais gente do que na segunda multiplicação dos pães, e sobraram 12 cestos cheios ainda de pães. E aí tem alguns destaques bastante interessantes. O primeiro deles é que Jesus sente compaixão da multidão. A compaixão de Jesus faz com que Jesus realize coisas extraordinárias e até fora do normal, faz com que Jesus realize maravilhas. Essa é uma maravilha. Um milagre é uma maravilha. Os milagres não são comuns, mas os milagres foram realizados por Jesus. Interessante nós notarmos que os milagres não foram realizados simplesmente para resolver um ou outro problema de uma ou outra pessoa. Mas sempre os milagres são realizados com um objetivo, em primeiro lugar, didático, o povo de que Jesus é o Senhor e que as suas palavras, elas vêm de quem tem autoridade e poder. E, em segundo lugar, Jesus resolve um problema de multidões, nesse caso, que estavam sedentas. Em primeiro lugar, do pão da vida, que Jesus os alimentou de forma maravilhosa, motivado na sua compaixão de um povo que vivia
sem esperança, mas encontrou nele um porto seguro. E Jesus correspondeu com palavras de sabedoria, fundamentadas nas Escrituras e com poder do Espírito Santo, tocava multidões que se achegavam cada vez mais perto dele para ouvir essas palavras de Deus, o pão da vida. Mas chega o momento da necessidade também do pão material. A multidão já estava com fome. E os discípulos de Jesus preocupados, porque parece que Jesus não parava mais de falar, e a multidão, visto que a hora se aproximava, precisava se alimentar. E precisava ir embora para poder se alimentar, porque lá ninguém tinha o suficiente para uma multidão tão grande. O evangelista aqui, Mateus, ele não destaca uma coisa que João coloca. E aí eu gostaria de dar esse destaque, eu acho muito importante, esse destaque de João, esse detalhe contado por João. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que vocês têm para a multidão, eles dizem, a gente não tem nada. Vocês não têm absolutamente nada. Aí, e João, o evangelista, ele diz que os discípulos falaram para Jesus, aqui tem um menino, um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para as pessoas? Nada. Então tem, mas 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar esse menino precavido que veio ouvir as palavras do pão da vida, mas precavido levou também o seu lanche. E Jesus pede que os discípulos façam o povo se assentar. E diz, tragam aqui para mim esse lanchinho desse menino. E o menino entregou o seu lanchinho para Jesus. Ele deve ter pensado, não vou comer, vou deixar Jesus se alimentar. Eu ainda sou jovem, eu gostaria de fazer esse bem para essa pessoa maravilhosa que nos traz o pão da vida. E o jovem colocou o seu lanchinho à disposição de Jesus, imaginando que o máximo que ele conseguiria com isso é alimentar o mestre. Mas Jesus não apenas abençoa os pães e os peixes, eu acredito que ele com isso abençoa este gesto. E abençoa esse gesto fazendo com que apenas 5 pães e 2 peixinhos possam alimentar multidões. Nós costumamos pensar assim que no reino de Deus a gente é meio sozinho. Às vezes parece que o mundo está se encaminhando numa situação tão destrutiva, tão egoísta, que nos parece que estamos meio que isolados e sozinhos. E aí vem aquele ditado tão popularmente repetido que uma só não faz o verão. Minha igreja é tão pequena, somos poucos membros, financeiramente não estamos muito bem, não vejo grandes perspectivas, me sinto um tanto quanto pessimista em relação ao futuro, meu futuro como cristão, nosso futuro como congregação, como comunidade, porque parece que o número de pessoas ele é tão pequeno. Aquele menino, não sei o que passou pela cabeça dele, eu imaginei
aquilo que eu falei antes, de que o interesse dele talvez tenha sido simplesmente alimentar o mestre. Mas o fato é que, ao ele colocar o seu recurso à disposição de Jesus, o milagre pôde acontecer. Claro que o milagre não está no fato do menino ter entregado o seu lanche. O milagre está na bênção de Jesus que multiplicou aquela doação. Aqui eu não quero falar de ofertas, seria uma coisa muito óbvia, mas eu quero falar de uma coisa muito mais importante. Eu quero falar dos teus dons, do teu amor e do teu sentimento, que o torna muito retraído, muito calado, no sentido de testemunhar, no sentido de se sentir compensado e abençoado por ter uma fé, por ter um lugar onde você possa se reunir com os irmãos, apesar desse momento extraordinário não podendo acontecer, mas você pertencer à igreja e a uma congregação. Por pequena que seja, por maiores dificuldades que existam, faça a tua parte. Quando nós colocamos os nossos dons, nossas pequenas possibilidades, nossos pequenos recursos à disposição de Cristo, Ele multiplica e faz acontecer. E as coisas acontecerão. Muitas vezes a gente diz assim, aquele ditado popular, quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem dá aos pobres empresta a Deus. De uma certa forma, isso tem a ver também com esse evangelho. Quando nós damos, quando nós ajudamos, quando nós colocamos à disposição os nossos dons e nos tornamos uma bênção para alguém, essa nossa atitude, que parece tão simples e tão pequena, mas quando abençoada por Deus, nós nem imaginamos a grandeza de coisas que em cadeia começam a acontecer. Quantas palavras importantes nós já dissemos de testemunho e de vida para alguém, e isso repercutiu de uma forma que nós jamais poderíamos imaginar, ou talvez nunca nem ficamos sabendo disso. Que coisa maravilhosa e grande, muitas vezes Deus realiza através de atos pequenos, humildes, pequenos gestos, que fazemos com amor, com dedicação, quando entregamos a Jesus os nossos dons, a nossa vida, o nosso exemplo e a nossa boa palavra para com o nosso próximo. Por isso, nesse texto, eu gostaria de, na multiplicação dos pães, deixar bem destacado isso, que ali fala esse detalhe que nós não temos aqui no evangelista Mateus, mas que nós temos lá no evangelista João, no capítulo 6, versículo 9. Tem aí um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É suficiente. Foi suficiente, porque Jesus abençoou. Então, quando Jesus abençoa, e nós queremos que Ele nos abençoe, as coisas pequenas passam a ser grandes. E as coisas simples, coisas realizadoras. Porque o poder não está em nós. O poder está em Jesus.
que opera maravilhas. Nós vimos na leitura do Salmo 136, o único que opera grandes maravilhas é Deus. É o único que opera na nossa vida grandes maravilhas. É interessante que Deus usa coisas pequenas para realizar grandes. Vejam a própria obra da redenção. Um pobre bebê, nascido numa cidade sem expressão, Belém, colocado num coxinho de ovelhas. Foi ele que realizou a obra da redenção da humanidade. Veja uma coisa simples e pequena, que foi aquela frase: haja luz no início de todas as coisas e houve luz. A pequena palavra de Deus que realiza, que faz e acontece. Não nos assustemos, portanto, com nossa insignificância. Não nos assustemos com nosso eventual isolamento ou sentimento de andorinhas que estão sozinhas e que por isso nada vai acontecer. Não é verdade. Com Jesus, aqueles que serão os últimos serão os primeiros. E ele realiza grandes coisas em cima de pequenas coisas insignificantes que muitas vezes para o mundo não significam nada e são loucura. De 5 pães e 2 peixinhos que esse jovem, através dos discípulos, colocou à disposição de Jesus, Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que ainda sobraram cestas, 12 cestos cheios. A bênção de Deus na nossa vida é abundante. Sobram bênçãos sobre bênçãos. Ele nos perdoa, ele nos recebe como filhos e nos deu a vida eterna. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tuas bênçãos. Nós te agradecemos porque de pequenos e humildes servos pecadores que somos, tu nos transformaste em teus filhos e herdeiros da vida eterna. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela vida e nós te pedimos que tu continues a nossa caminhada nesse mundo até o fim, nos protegendo, nos guardando em segurança. Olha com carinho para cada um, especialmente nesse momento de crise em que nós estamos vivendo e passando. Olha para especialmente os doentes, os que estão internados, os que sofrem. Olha também para médicos, enfermeiros, para cuidadores, para aqueles, enfim, que desempenham a sua atividade e função em benefício do próximo e semelhante, correndo riscos nesse tempo de pandemia. Bondoso Deus, te agradecemos pela fé, pelo pão de cada dia e, em especial, te agradecemos pelo pão da vida, que é a tua palavra, o teu perdão e a salvação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, que os anjos de Deus os protejam, um bom domingo e uma boa e abençoada semana. Boa noite.